Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar um caso de congruência de triângulos. É um caso bem particular, que é o caso que a gente vai chamar de caso lado-lado ângulo reto, né? Bom, hoje a gente vai estudar então o que? O objetivo da aula é definir, né, o que é o triângulo retângulo. É o triângulo que tem um ângulo reto. Todo mundo já deve ter visto isso lá no ensino médio. Daí a gente vai estudar para esse tipo de triângulo, né? Um caso de congruência bem particular, né? Que se aplica só a triângulos retângulos. A gente começa a aula vendo esse teorema aqui. O teorema diz o seguinte: pega um triângulo qualquer, escolha dois ângulos. A soma das medidas desses ângulos é menor que 180 graus, menor que um raso, tá? Por exemplo, você tem um triângulo aqui. Aí tem esses ângulos de medidas, digamos, alfa, beta e gama. Que esse teorema nos diz, né, que alfa mais beta é menor que 180 graus, que alfa mais gama também é menor que 180 graus e beta mais gama também é menor que 180 graus, tá? Vamos provar esse teorema. Isso aqui é bem tranquilo. Então, ó, o desenho aqui. Começamos com o triângulo ABC, tá? Qualquer, tá? Nenhuma particularidade nesse triângulo. Considere essa reta BC, tá? E pegue um ponto D na reta BC de modo que o A esteja entre B e D, tá? Ah, faltou fazer esse ângulo aqui, ó. Deixa eu só... Deixa eu mudar a cor dele aqui. Então, ó, peguei esse ponto D aqui na reta BC, de modo que o A esteja entre B e D, né? Aí você considera esse ângulo aqui, ó. O ângulo laranjado aqui. Ou seja, o ângulo DAC. O que ocorre aqui é que esse ângulo ele é externo, né? O ângulo externo do triângulo ABC. Aí aqui a gente aplica o teorema do ângulo externo. Ele diz o quê? Ele nos diz que esse ângulo, o ângulo externo, ele é maior, né? A medida dele é maior que a medida dos ângulos internos do triângulo que não são adjacentes a ele. Ou seja, esse ângulo laranjado é maior que o ângulo azul e é maior que o ângulo preto, tá? Então DAC é maior que o ângulo B e maior que o ângulo C, tá? Ó, nesse teorema, quando eu falar ângulo A, ângulo B e ângulo C, eu tô me referindo aos ângulos internos aqui, tá? O verde, o preto e o azul. Tá? Então esse ângulo DAC é maior que o B e é maior que o ângulo A. Maior quando falo em medida, né? Aí disso a gente conclui, tá? O quê? Então se eu somar, por exemplo, o verde e o preto, como o laranjado é maior que o preto, essa soma vai ser menor que a soma do verde com o laranjado. A soma do laranjado com o verde dá 180. Aí acabou, tá? A soma do A com B é menor que 180. Da mesma forma, você faz a medida do A mais a medida do ângulo C vai ser menor que 180 graus, tá? Vamos escrever isso aqui, acho que fica mais claro, né? Então, lá, seja ABC um triângulo qualquer. E tomemos na reta, só confirmar, na reta B, né? A reta que passa pelos pontos A e B. Um ponto D, de modo que o A esteja entre B e D. Ó,
peguei o D, de modo que o A está entre B e D. Aí, pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo laranjado é maior que o preto e o azul. Do teorema do ângulo externo, segue que a medida do ângulo DAC é maior que a medida do ângulo B. Também a medida do ângulo DAC é maior que a medida do ângulo C. Então, vamos comparar, né? Opa. Assim, ó, se eu faço a soma desses dois, se eu trocar a medida do B por esse número aqui nessa soma, vai aumentar, né, o valor, tá? Então, compara esses dois números. Ó, esquece aqui por enquanto. Esse cara é menor que esse, certo? Então, se eu somar a medida do mesmo ângulo dos dois lados da desigualdade, a desigualdade se mantém. Então, essa desigualdade é verdadeira, tá? Só que essa soma aqui, ó, o ângulo A com DAC. O A com DAC é o ângulo, é a soma dos ângulos aqui, verde e laranjado. Esse ângulo é raso, tá? Então, a medida ali é 180 graus. Né? Então, ó, medida do ângulo A mais medida do ângulo B é menor que um raso, que é o enunciado teorema. De maneira análoga, medida do ângulo A mais a medida do ângulo C é menor que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo DAC. Né? Essa aqui é a mesma coisa ali, que é igual a 180 graus. Falta mostrar que a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é menor que 180 graus também. Aí eu vou deixar de exercício, tá? Que é de maneira análoga, tá? Só vai mudar a reta que a gente vai considerar lá. Analogamente, prova-se que a soma, né, da medida do ângulo B com a medida do ângulo C é menor que 180 graus, tá? Isso aqui fica de exercício. Aí acabou. Bom, pessoal, agora vamos ver esse corolário, ó. Ele diz o seguinte: todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Isso é uma consequência imediata desse teorema, tá? Então pensa assim, ou o triângulo tem dois ângulos internos agudos, ou não tem, tá? Então, se ele não tem dois ângulos agudos, então se ele tem no máximo um ângulo agudo, é porque tem dois ângulos cuja medida é pelo menos 90 graus, tá? E se isso ocorre, a soma desses dois ângulos é maior ou igual a 180 graus, o que contradiz o teorema, né? Nossa, aqui é bem tranquilo, né? Então, se um triângulo, não precisa nem fazer muita coisa, né? Se um triângulo possui no máximo um ângulo agudo, então ó, é pelo menos dois que a gente tem que provar, né? Então, supõe que tem no máximo um. Ângulo agudo, só para relembrar. O ângulo cuja medida é menor que 90 graus, tá? Estritamente menor. Então, se ele tem um ângulo agudo, os outros dois ângulos... Então, estou supondo que tem no máximo um agudo. Então, ele tem pelo menos dois ângulos cuja medida é 90 graus, tá? De cada um. Então, ele possui pelo menos
dois ângulos medindo pelo menos 90 graus. Se tem dois ângulos cuja medida de cada um é pelo menos 90, então o menor possibilidade é que os dois sejam retos. Os dois têm medida de 90 graus. Então a menor soma possível para a soma desses dois é 90 graus. Então você vai conseguir 180 graus, perdão. Você vai conseguir um triângulo que tem dois ângulos cuja soma dá no mínimo 180 graus. O que é um absurdo pelo teorema anterior, né? Quaisquer dois ângulos de um triângulo, a soma das medidas é estritamente menor que 180 graus. Então logo a soma das medidas desses dois ângulos é pelo menos 2 vezes 90, né? Porque são dois ângulos de pelo menos 90 graus. Então a soma dá pelo menos 180 graus, que contradiz o teorema anterior. Logo, no triângulo, ele não pode ter no máximo um ângulo agudo. Então tem que ter pelo menos dois. Portanto, todo triângulo tem pelo menos dois ângulos agudos. Assim a gente encerra a demonstração. Vamos lá. Mais um corolário. Suponha que tem duas retas distintas RS, perpendiculares a uma terceira reta, digamos T. A gente quer mostrar que essas retas não se interceptam. Isso aqui também é bem fácil de enxergar, porque ó, vou fazer aqui o desenho mesmo. Então ó, a hipótese é que eu tenho uma reta T, de modo que R e S são perpendiculares a essa reta T, tá? Então ó, é o que está escrito aqui, né? R e S são perpendiculares a uma terceira. Essa terceira eu estou chamando de T. O que a gente tem que provar é que essas retas R e S não tem interseção. Ou seja, não tem perigo acontecer isso aqui, ó. Lá em cima elas se cruzarem. O que aconteceria se elas se cruzassem? Você teria um triângulo, né? O desenho não faz sentido, né? Porque isso é falso. Isso aqui é formar um triângulo, né? Esse ponto e esse ponto, né? Seria um vértice de um triângulo. Que é um absurdo, porque você teria aí nesse triângulo dois ângulos cuja soma, esse ângulo e esse, a soma das suas medidas daria 180 graus e contradiz o teorema anterior, tá? Vamos lá. Digamos que RS sejam ambas perpendiculares a uma reta T. Tá, é claro que é RS distintas, tá? É o que tá na hipótese aqui do corolário. Se RS se interceptam, então teríamos um triângulo com dois ângulos retos.
contradiz o teorema e contradiz esse corolário, né? Também. Porque esse corolário diz que tem que ter pelo menos 2 ângulos agudos, né? Se tem 2 retos, já ia furar esse corolário. Né? O triângulo tem 3 ângulos. Tem que ter 2 agudos. Se 2 são retos, só sobra um ângulo possível para ser agudo, né? Então isso é um absurdo. Que é um absurdo. Pois contradiz o corolário anterior. Tá? Então contradiz esse corolário aqui. O que acontece? Esse corolário tá falando o seguinte. Essa parte aqui é óbvio também, né? A segunda aqui é só consequência, né? Eu não esqueci de comentar aqui, né? Se 2 ângulos internos são agudos, os respectivos ali externos tem que ser obtusos, né? Porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Esse corolário aqui então nos garante o quê? Que existem retas no plano que não se interceptam. Essas retas nós vamos chamar de retas paralelas. Tá? Então, reta paralela para a gente o que é? Retas que não têm interseção. Ou retas cuja interseção é vazia. Retas que não se interceptam. Tá? Aqui eu escrevi com S, interceptam. Então, certo? Então a gente acabou de definir retas paralelas. Retas paralelas são retas que não têm interseção. Ponto. Só que tem que tomar um cuidado aqui com o seguinte. Nós estamos estudando geometria 1, né, que é a geometria plana. Então a gente está definindo todos os conceitos que nós definimos no contexto da geometria plana, tá? Quando a gente vai para a geometria espacial, né, que é lá em G2, geometria 2, a definição de retas paralelas não é só isso, tá? Dizer que no espaço retas paralelas são aquelas retas que não têm interseção não é uma boa definição para retas paralelas, porque lá a gente vai ter o caso que as retas podem ser reversas, tá? Tipo assim, imagina, estou no espaço tridimensional agora. Essa caneta e essa outra caneta aqui, ó. Retas paralelas, quer dizer, a ideia é que uma esteja ali do lado da outra, né? Intuitivamente. O que acontece? Assim, ó, se eu pensar nas retas assim, claramente não são paralelas. Só que se você olhar aqui, ó, elas não têm interseção. A interseção dessas retas aqui é vazia e elas não têm interseção e também não são paralelas. Nesse é um caso de retas que não ocorrem no plano, tá? Que são retas reversas. A gente estuda isso lá em geometria espacial. Então o que acontece? Quando a gente for definir retas paralelas no espaço, a gente vai ter que mudar essa definição de retas paralelas, tá? Essa definição para retas paralelas só serve para quando você está trabalhando no plano, tá? Então, duas retas paralelas que estão em duas retas que estão em um mesmo plano serem paralelas é equivalente a dizer que elas não têm interseção, tá? Então, essa proposição aqui existem retas paralelas é garantida por esse corolário, tá? Isso aqui segue do corolário anterior. Vou fazer um exemplo, ó. Esse desenho aqui, ó, tem duas retas RS, tá? Elas formam ângulos alfa e beta com essa outra reta aqui. Quero mostrar que elas são paralelas. É só mostrar que alfa e beta, né? Ambos são retos. Isso são, né? Olha a hipótese aqui, ó. Eles são iguais e a soma dá 180 graus. Então, porque ambos têm que medir 90 graus, né? Como eles têm mesma medida, né? Alfa e beta são iguais e a soma dá 180. Os dois dá 90 graus. Né? Então R e E são perpendiculares a essa reta. Aí por esse corolário, né?
A RS são retas distintas, são perpendiculares a uma terceira reta. Então elas não se interceptam. Ou seja, são paralelas. Tá? Isso que é bem tranquilo. A outra maneira de argumentar seria assim, que se tivesse interseção entre essas retas RS, né? Lá em cima, faz de conta que tivesse interseção. Você ia formar... Esse é o mesmo argumento da demonstração da proposição. Você ia formar um triângulo cuja soma das medidas de dois ângulos é um ângulo raso. Isso é um absurdo. Tá? A demonstração não, isso aqui é... Então, nós temos o seguinte, né? Que alfa mais beta é 180 graus e alfa é igual a beta. Então, desse sistemazinho, segue que alfa é igual a beta, que é igual a 90 graus. Logo, alfa e beta... Opa, alfa e beta não, né? As retas RS são perpendiculares a uma terceira reta. A uma mesma reta, tá? Ou seja, tem uma reta que é perpendicular tanto a R quanto a S. E assim, R e S são paralelas. Isso aí pelo corolário anterior, né? O corolário anterior diz que elas não tem interseção, que é a mesma coisa de dizer que elas são paralelas, tá? Certo? A notação que a gente vai utilizar para retas paralelas é usual, tá? Com duas barrinhas assim, né? Então deixa eu até voltar aqui, ó. Colocar aqui. Então isso aqui significa o quê? Que as retas R e S são retas e são paralelas, tá? Quando você quer dizer que as retas não são paralelas, você faz assim, tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Esse exemplo aqui, ó. Ele é um resultado interessante sobre bissetrizes de ângulos. A gente vai provar o quê? Que a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos lados de um ângulo dado, tá? Ou seja, ó, pega um ângulo A qualquer aí e pega a bissetriz. Para qualquer ponto D que eu pegar, você vai calcular a distância desse ponto até esse lado e a distância desse ponto até esse lado. Certo? A gente calcula a distância de ponto a reta, né? No caso, semi-reta aqui, que são os lados. Você traça perpendicular a cada um dos lados passando pelo ponto D. Então, você vai ter ali os segmentos ED e DF. A gente vai mostrar que esses dois segmentos são congruentes, tá? Porque a medida de ED é a distância de D até esse lado do ângulo, né, ao lado AE, e DF é o que? É a distância do ponto D até o lado AF do ângulo, tá? Ó, eu fiz um desenho. Então, ó, a gente tem um ângulo A, tá? Ó, é esse ângulo aqui maior, certo? Eu peguei a bissetriz dele. Então, ó, esse ângulo verde e o ângulo azul são iguais, são congruentes. Iguais não, né? São congruentes. Eles têm a mesma medida, tá? Aí que eu fiz? Vem aqui na bissetriz, escolhe um ponto qualquer, D. Tá? Como é que você acha a distância desse ponto até a esse lado de cima aqui? Você traça uma perpendicular a esse lado, né, a essa reta, passando pelo ponto D. Tá? Já obter esse ponto E aqui, ó. Eu até deixei aqui, ó, a distância. Esse 2,03 é a distância, tá? É a medida do segmento DE. Então, a medida do segmento DE, no caso aqui, é a distância do ponto A, do ponto D até esse lado aqui, tá? Não dá pra ver, mas esse ângulo aqui é reto, tá? Eu não consegui fazer para aparecer aqui. De maneira análoga, eu quero calcular a distância do ponto D até esse lado do ângulo. Como que você faz?
Você traça uma reta que é perpendicular a esse lado, passando pelo ponto D. Fazendo isso, a gente obtém esse vértice, esse ponto F, tá? E, consequentemente, o segmento DF. A medida do segmento DF é a distância do ponto D até esse lado do ângulo. Eu acho que deu 2,03 também. O que é legal aqui em GeoGebra é que eu posso mexer o ponto D na bissetriz, ou andar com ele pela bissetriz. Você vai vendo que esses números aqui, ó, que essas medidas são sempre iguais, tá? Ó. Então, o que a gente fala por isso que a gente fala, né, que a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes aos lados de um ângulo, tá? Que é todo ponto que eu pegar na bissetriz, quando você calcula a sua distância a cada um dos lados, o resultado é sempre o mesmo, tá? Como é que a gente prova isso? É só usar o caso lado, ângulo, ângulo oposto nesse triângulo de cima e nesse de baixo aqui. Tá? Porque ó, a gente tem um ângulo reto aqui, o ângulo reto aqui. O ângulo verde e o ângulo azul são congruentes. E esse lado AD é congruente aos dois triângulos, né? Tanto a esse de cima quanto a esse de baixo aqui. Então, no caso, lado, ângulo, ângulo oposto, tá? O ângulo oposto aqui no caso é o ângulo reto. Esses dois triângulos são congruentes. Consequentemente, ED tem que ser congruente a ADF. Qualquer que seja o ponto D que eu pegue. Tá? Vai dar sempre o mesmo valor. Bom, só escrever isso, então, que a gente fez ali. Então, seja A um ângulo D um ponto na bissetriz de A e eu vou chamar de medida de DE e medida de DF a distância, né? As distâncias do ponto D aos lados do ângulo A. Então note que aqueles dois triângulos são congruentes, né? O ADF e o ADE são congruentes, tá? Então, ó, ADF é esse triângulo de baixo e ADE esse triângulo de cima. São congruentes pelo caso lá do ângulo oposto. Pois o lado AD é um lado comum a ambos, é um lado comum, né, a esses triângulos. Por hipótese, né, como AD é a bissetriz, aqueles ângulos são o verde e o azul lá são congruentes, tá? Porque AD é a bissetriz, desse ângulo. Então é o DAE é congruente a DAF, né? Pois a semirreta AD é bissetriz de A. E também, né? Aí a definição de distância, né? A medida daquele ângulo AED e do ângulo AFD são ambos retos, tá? Esses dois ângulos são retos, ou seja, tem a mesma medida que 90 graus. Deixa eu ver, eu escrevi, tá estranho. Abre aqui, tipo aqui, põe entre parênteses aqui, caso lado,
ângulo oposto, tá? Então, pelo caso lá do ângulo oposto, esses dois triângulos são congruentes, né? E por que eu aplico esse caso? Por causa dessas três congruências aqui. Se esses triângulos são congruentes, obrigatoriamente a ED é congruente a DF. Ou seja, a distância de D até E é igual à distância de D até E não, né? De D até esse lado do ângulo é igual à distância do ponto D até esse lado desse ângulo. ED é congruente ao ponto FD. E assim, o ponto D ele é equidistante. Equidistante, né? E que é de tipo mesma distância, mesmo, igual, né? Distante é a distância, então a distância é a mesma, né? Do ponto D aos lados do ângulo. Então D é equidistante dos lados do ângulo A. Bom, gente, agora então a gente consegue definir, por exemplo, o ângulo reto, tá? Ângulo reto, triângulo retângulo. Então, basicamente a gente consegue classificar os triângulos conforme os ângulos, tá? Então, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem os três ângulos agudos, tá? Agora, se o triângulo não tem os três ângulos agudos, ele pode ter no máximo um ângulo de 90 graus, né? Pelo que a gente viu lá atrás, né? Lembra que tem todo triângulo tem que ter pelo menos dois ângulos agudos. Então, o outro ângulo, o terceiro, a menor medida possível é 90, né? Ou maior que 90. Mas com certeza dois tem que ser agudos. Pelo menos dois. Então, quando tem três, o triângulo é dito acutângulo. Agora, você só tem dois ângulos agudos. Se um ângulo é reto, nós dizemos que esse triângulo é retângulo, tá? Aí no triângulo retângulo, né, você tem nomes específicos que nós damos para os lados. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos, tá? Agora, quando o triângulo tem um ângulo obtuso, ele é dito ser obtusângulo, tá? Então, acutângulo, três ângulos agudos, retângulo, um ângulo reto, obtusângulo, um ângulo obtuso, né? Ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Ângulo reto é o ângulo cuja medida é igual a 90 graus. E ângulo obtuso é o ângulo cuja medida é maior que 90 graus. Agora, gente, a gente consegue então provar aí o caso de congruência lado ângulo reto, tá? Que ele vai ser o caso de congruência. Então, como o nome já fala, né, ângulo reto só vai ser aplicado a triângulos retângulos. O que acontece? Você tem dois triângulos retângulos. Se eles têm as hipotenusas congruentes e um par de catetos congruentes, os triângulos são congruentes, ok? Então vamos lá, vamos demonstrar esse caso. Vamos lá da ideia de demonstração, vai funcionar assim, ó. Então, aqui ó, eu tenho dois triângulos, né? A, B, C e D, E, F, de modo que A e D são os ângulos retos, tá? Nesses vértices. Eu vou supor que AB é congruente a DE. E a hipotenusa, né? Também são congruentes, né? BC e EF. O que acontece é que se AC for congruente a DF, então o resultado está provado pelo caso lá do ângulo lado. Tá? Então acontece, o AC ele é congruente ao DF ou não é? Suponha que não é. Tá? Então, suponha que esse cara aqui, né, o AC, a medida dele, né, é maior que a medida de DF. Então você consegue um ponto G no segmento DF de modo que DG seja congruente a AC,
certo? Então se você olhar o triângulo ABC e o triângulo DEF, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Então essa linha pontilhada marrom aqui, ó, é a hipotenusa desse triângulo DEG, né? E DEG congruente ao triângulo ABC, certo? Como EF é congruente a CB, que por sua vez é congruente a GE, EG é congruente a EF, né? Ó, são dois segmentos na mesma cor aqui, tá? Então, se você olhar esse triângulo FEG, esse triângulo de cima aqui, ó, ele é isósceles, tá? Que esse segmento e esse segmento pontilhado, né, os dois segmentos marrons aqui são congruentes. Então, os ângulos da base, né, são congruentes na mesma medida. Aí o que acontece? Olha esse ângulo aqui. Deixa eu apagar esse ângulo laranjado aqui. Note que ele é um ângulo externo desse triângulo de baixo aqui, né? O triângulo EDG. Se ele é um ângulo externo, ele é maior que esse ângulo verde aqui, né? Porque esse ângulo verde é um ângulo interno do triângulo que não é adjacente a esse ângulo laranjado, esse ângulo externo aqui. Então a medida desse ângulo laranjado é maior que 90 graus. Então esse triângulo isósceles aqui, ó, tem dois ângulos maiores do que 90 graus, né? Eles são congruentes. Ou seja, você conseguiu dois ângulos num triângulo cuja soma dos ângulos é maior que 180 graus. Isso é um absurdo, pois contradiz essa proposição aqui, né? Que todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Esse triângulo que nós construímos aqui tem dois ângulos não agudos, tá? Isso é um absurdo. Portanto, esse ponto, o absurdo nós obtivemos quando nós consideramos o fato do AC e DF não serem congruentes. Portanto, eles são congruentes, tá? Então, esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Ou lado, ângulo, lado. Tanto faz. Tá? Bom, demonstração então é essa. Então vamos lá escrever a demonstração. Bom, primeira coisa, vamos considerar aí dois triângulos. Então sejam ABC e DEF, dois triângulos ambos retângulos, tá? Com ângulos retos A e D. Só para saber quem é a hipotenusa, tá? Tem que falar quem são os ângulos retos. Tais que AB é congruente a DE e BC congruente a EF, né? Então, as hipotenusas congruentes e um par de catetos congruentes, né? É claro que eles têm um par de ângulos congruentes, né? Porque tem dois ângulos retos. Então, só para esse aqui não... Esse lado eu não sei se é congruente a esse, né? Então, a ideia é provar, né? O que a gente... É que DF é congruente a AC. Suponha que não são congruentes. Suponhamos, por absurdo, que AC não é congruente a DF, né? Como esses dois segmentos não são congruentes, um é maior que o outro, né? Então, para fixar ideias, vamos supor que
o comprimento de AC é menor que o comprimento de DF. Então a gente pode pegar um ponto Gzinho pertencente a DF, né? O segmento DF. Tal que DG seja congruente ao AC, né? Voltando para o desenho aqui, ó. Peguei um ponto G. Isso aqui não. Tal que o DG é congruente ao AC. Tá? É claro que o desenho tá claramente errado, né? Esse segmento é maior que esse. Só que como a gente tá supondo para absurdo, é claro que o que a gente tá fazendo aqui, digamos, tá errado. Tá? Eu tô supondo um absurdo, um negócio que não é certo, né? Porque a gente já sabe, né? Qual é a resposta certa. Na verdade, esses triângulos são congruentes, tá? Mas aqui eu tô supondo que esse pedaço tem a mesma medida que esse, tá? O DG e o AC tem a mesma medida, né? Os azuis são congruentes. Então, né? Do caso lado ângulo lado, vem que os triângulos ABC e DEG são congruentes, tá? Fecha aqui. Então, DEG e o ABC são congruentes, né? Pelo caso lá do ângulo lado. Em particular, então, a gente pode concluir que o BC e o EG são congruentes. E, em particular, a gente conclui vamos lá, BC congruente a EG. Só que, por hipótese, nós temos que BC é congruente a EF. Então, EF e EG são congruentes. Vou botar um desenho. EG e EF são congruentes. Então, quando eu olho o triângulo E, deixa eu aumentar a grossura aqui. O triângulo FEG, né, esse triângulo de cima, é um triângulo isósceles porque esse lado e esse lado são congruentes. Tá? Logo, o triângulo EFG ele é isósceles. Deixa isso aqui reservado aí, que já a gente vai usar. Agora, o outro fato diz respeito aos ângulos também. Sendo EGF um ângulo externo, né? Do triângulo EDG, né? Ó, esse ângulo laranjado, ó, ele é um ângulo externo desse triângulo EDG aqui, esse triângulo de baixo aqui. A gente usa o resultado do teorema do ângulo externo, né? Que fala que o ângulo externo a um triângulo, ele é a sua medida, né? É maior que a medida dos ângulos internos desse triângulo que não são adjacentes a ele. Então, esse ângulo verde é menor, a medida, né? É menor que a medida do ângulo laranjado. E esse aqui também, mas o que interessa é esse verde. Então a gente pode concluir aqui, né? Como esse é maior que esse, né? De novo, as medidas. E esse mede 90 graus, podemos concluir que esse ângulo laranjado mede, a medida dele é maior, estritamente maior que 90 graus, tá? O teorema do ângulo externo fala que o ângulo externo é estritamente maior, tá? Que os ângulos internos não adjacentes a ele. Também, sendo um ângulo externo, segue que a medida do ângulo EGF é maior que a medida do ângulo D,
tá? Ângulo D de novo é o ângulo interno do triângulo, desses dois triângulos aqui, tá? Tanto faz. Ou seja, o ângulo verde ali, que é 90 graus. Agora eu uso o fato de novo que o triângulo é isósceles. Sendo... Agora a gente compara esses dois fatos, né? Que o triângulo é isósceles, que a medida desse cara aqui é maior que 90 graus. Sendo EFG isósceles, obtemos então a soma esses dois ângulos laranjados, né? A medida do EGF mais a medida do ângulo EFG, então, ó, EFG e EGF. Como os dois são congruentes, isso aqui é igual a 2 vezes a medida do ângulo EGF. Só que a medida de EGF é maior que 90 graus. Então nesse triângulo EFG, a gente consegue dois ângulos cuja soma é maior, tá aqui, ó, maior, estritamente maior que 180 graus, que um ângulo raso. Isso é um absurdo e contradiz, acho que, o primeiro corolário da aula de hoje, tá? Cadê? Ó, o teorema, tá? Esse teorema aqui que é a gente está contradizendo, né? O que é um absurdo. Pois contradiz o primeiro teorema da aula de hoje. Mas por que nós chegamos nesse absurdo? Foi quando colocamos essa hipótese a mais, tá? Então, isso aqui, tá? Eu circulei de verde, é falso. Se isso é falso, os segmentos são congruentes. Portanto, AC e DF são congruentes. Então, volta um desenho. Vou apagar tudo aqui, ó. Até o ponto G. Então, esse DF aqui, ele é congruente ao AC. Agora, olha os dois triângulos pelas cores dos lados. São dois triângulos que tem três lados congruentes, né? Pares de lados. Três pares de lados congruentes. Então, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Do caso lado, lado, lado. Segue que os triângulos ABC e DEF são congruentes. Aí termina a nossa demonstração. Bom, gente, então, ó, a aula de hoje era isso. E esse foi o último caso de congruência que a gente vai estudar, tá? Aí, para terminar o capítulo do livro, né, o capítulo que trata essa parte de congruência de triângulos, a gente vai estudar, fazer uma aula discutindo a existência de retas perpendiculares e retas paralelas, tá? Basicamente, ó, são dois teoremas aí, dois resultados que a gente vai ver. Depois a gente vai definir, na verdade foi um resultado que a gente já usou, né? Resultado não, um conceito, né? Distância entre um ponto e uma reta, tá? Na verdade a gente já usou hoje, mas a gente vai definir na próxima aula, né? Daqui 2 aulas, na verdade. Daí a gente vai ver também a famosa desigualdade triangular, tá? Desigualdade que aparece em várias disciplinas dentro da matemática, tá? Não é só na geometria. Ok? Bom, gente, até lá então.